gente já teve aqui, não dei valor, alguns episódios, algumas pessoas, o André Rolim, que é um grande exemplo que teve aqui, foi o nosso episódio 111, ele falou exatamente do vício em jogo, né? Abriu bem essa questão de vício em jogo, entendeu? Adulto, né? Não era criança, mas hoje as crianças são bombardeadas por jogos, por apostas, já começa a aparecer que hoje em dia até os times de futebol são tudo patrocinados por empresa de aposta, né? Então tem que tomar muito cuidado. Esse tá aí um tema legal para você. E eu já ia lhe dizer, já dá um outro podcast, né? Esse é um tema... Eu tenho um encontro com as famílias do Sapiens, a gente vai ter agora nos próximos dias, a gente vai trabalhar essa coisa das redes sociais, os perigos e também da tecnologia, né? Porque os meninos têm trazido a dimensão de tempo, de sono, né? A gente escuta muito dos meninos. Hoje eu levei essa reflexão para o grupo. Eles falam muito que existe um código de ética nas redes sociais, existe o código de ética da escola e dos espaços que eles frequentam. E que algumas vezes eles não conseguem separar. Por exemplo, no jogo eles se xingam muito, usam termos muito chulos, né? A agressividade é uma linguagem pertinente, porque lá você mata, arranca a cabeça, prende. E quando você chega no mundo real, e às vezes eu já fiz reflexões com alunos, eu passei uma vez e eles estavam conversando e eram termos horríveis, eles eram amigos e eu chamei na minha sala e disse, gente, vocês são amigos? E eles olharam para mim e falaram, somos, tia, claro, desde pequeno. E eu falei, eu vou repetir, vocês vão me dar licença, eu vou repetir o que eu ouvi vocês dizendo. Aí eles pararam, eu fiquei pensando, se vocês tratam os amigos assim, como é que com os outros, né? Que não são amigos, vocês nem conhecem. E aí eles começaram uma discussão entre eles, e eu no meio, né? E eles concluíram assim, tia, no fim de semana os nossos pais liberam sexta e sábado, a gente pode ficar o tempo jogando. E no jogo, isso é a regra. É normal. E eu acho que quando a gente chega aqui, a gente não está conseguindo separar. Aí eu disse, e aí? A gente vai continuar assim? O que a gente tem de opções? E aí eu jogo para eles, né? Porque eles precisam se autorizar a fazer. E daí eles começam assim, eles concluíram juntos, a estratégia foi, a gente precisa parar de jogar, porque a gente não está conseguindo desvencilhar essas experiências daqui. Então a gente precisa, eu vou usar o termo deles, desintoxicar. E aí eles fizeram os acordos, né? Mas cumpriram alguns, outros não. Mas o que é que eu acho que é importante? Alguém precisou chegar e falar. Preste atenção, porque senão a gente banaliza, né? A gente naturaliza a violência. E isso é um problema. Mas eles escutaram porque não era pai e mãe. Se fosse pai e mãe, eu acho que eles não escutavam não, porque os filhos têm Ainda mais, qual era a idade deles? 10 13 anos? 12, mas a gente precisa construir pontes, entende? Sim. Porque, sem dúvida, é uma idade difícil, porque o que eles querem é negar o lugar do pai e da mãe, no sentido de que eles agora são capazes de tomar de conta deles, né? Que isso é bom, por um lado, mas, ao mesmo tempo, eles ainda não têm essa condição de gerir tudo sozinho, e eles precisam entender isso. E aí eles negam a infância e os pais remetem à infância, né? Mas a gente precisa construir pontes, porque eles continuam precisando do pai e da mãe, de um outro lugar, né? Eles não precisam mais para dar banho, né? Mas eles precisam para trocar uma ideia, porque às vezes eles precisam ouvir a opinião de um outro que já teve a experiência, né? É uma equação muito complexa, né? Mas tem que ter a ponte, porque você não pode deixar um menino de 13 anos tomar algumas decisões. Claro. O que ele assiste, com quem ele sai, onde ele dorme, ele não tem ainda as ferramentas para isso, né? E a gente, como pai e mãe, a gente vai ajudando a construir. Sim. Não tem, é difícil, né? Porque é um momento, e até assim,
os pais e as mães precisam aprender a ser pais e mães de adolescentes, porque não é igual a ser pai de criança. Eu digo que a gente aprende toda hora. Por exemplo, hoje eu sou mãe de 2 adultos, né? De vez em quando eu faço coisas que os meus filhos dizem assim: mãe, tu não pode mais fazer isso, porque é Por sinal, um como... deles está aqui, viu? É? O Guga. É o Gustavo. Claro que ele não ia deixar sentar aqui, né? Porque, enfim, o que é legal, né? A gente também vai aprendendo, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente agia de uma forma porque precisava, e agora é de outra. E quem vai sinalizando são eles, né? É claro que isso não é tão organizado, porque de vez em quando a gente vai lá fazer coisas como se eles não soubessem fazer ainda, e eles já sabem, né? E vai ter uma hora que eles vão cuidar da gente, né? Exato. Que vai chegar uma idade que os filhos vão cuidar dos pais, né? E se eles foram bem amados nesse percurso, eles também vão cuidar bem da gente quando a gente chegar numa idade que invertem os papéis, né? Que esse é o ciclo da Da vida, vida né? natural, né?